Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está no ar mais um programa Política em Ação. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho da ACISA, a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócios aqui de Passo Fundo. Por isso está aqui comigo o presidente da entidade, Evandro Silva. Boa noite, Evandro. Bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Eu que agradeço o convite. Evandro, começo te perguntando então qual é o objetivo da ACISA. A ACISA, como tu bem disseste, é uma associação, é uma entidade. Nós representamos hoje os 4 pilares de desenvolvimento do nosso município: comércio, serviço, o agronegócio e a indústria. Qual é o nosso principal papel? Nós somos uma entidade que temos por objetivo sermos a representação entre o empresário e o meio político, seja ele o município, o Estado ou a Federação. Muitas vezes o empresário ele não consegue ter o acesso direto a esse meio. A ACISA, por muitos anos, teve uma certa dificuldade de assumir esse papel. Então, por mais que nós tenhamos outras várias atividades, como desenvolver cursos, como a representatividade, eu te diria que hoje, se você me pergunta qual é o principal objetivo da ACISA, é levantar as necessidades e termos como bandeira representar os nossos sócios, os anseios, as dificuldades e levar isso aos agentes políticos. Evandro, a ACISA está há quase 100 anos aqui em Passo Fundo já, são 97 anos. Isso. E isso de 162 do município, cresceu junto com Passo Fundo. Nós procuramos fazer esse trabalho em conjunto do desenvolvimento e o crescimento com o município. É uma entidade praticamente centenária. Nós lançamos esse ano um selo em comemoração a esse centenário. Agora, em 2021, efetivamente, fechamos os 100 anos e entendemos que uma associação de classe, Tainá, ela visa os mesmos objetivos do município. É o desenvolvimento. Como tudo passa pela prefeitura, inevitavelmente passa. Uma empresa se instala no município, ela acaba tendo que comungar junto com a prefeitura. E uma associação de classe também. Ainda mais uma entidade que é Serviço, Indústria, Comércio e Agronegócio. Então é um trabalho em conjunto. E nós temos isso em Passo Fundo hoje. A ACISA trabalha em conjunto com o município, com em específico muito um trabalho com o secretário Carlos Eduardo, com a Secretaria de Desenvolvimento. Ela é filiada a grandes federações, Evandro, sejam estaduais, federais? Principalmente com a Federação. Principalmente com a Federação. É a nossa entidade mãe hoje. A ACISA tem esse papel. A Federação, da mesma forma que nós trabalhamos em conjunto com o município, a Federação faz isso com o Estado. Então, eu te diria que como nós assumimos esse papel local como um agente público, interagindo com o Estado e com a Federação, é também atendendo uma demanda da Federação, que faz isso hoje em um papel de desenvolvimento a nível estadual. Evandro, como um empresário se associa na ACISA? Quais são os requisitos? Como funciona? Na verdade, o empresário, tendo o seu CNPJ registrado, ele já pode ser sócio da ACISA buscando qualquer um dos nossos canais. Isso é uma pergunta interessante a tua. Até um bom tempo atrás, alguns anos atrás, a ACISA só aceitava CNPJ, pessoa jurídica. Nós entendemos que o profissional liberal também pode ser o nosso sócio. A prestação de serviço na cidade de Passo Fundo hoje responde por um número alto de volume de empregos e de desenvolvimento. Não é só o comércio, a indústria e o agro. Quantos profissionais liberais nós temos hoje na nossa cidade? Que é também um reflexo do cenário nacional, até mesmo mundial, Evandro, hoje. Verdade. Muitos profissionais liberais. E os números mostram quanto está crescendo esse segmento. Então nós passamos também a atender esse serviço, esse tipo de profissional, acolhendo dentro da ACISA. Então também pode ser. Nós tivemos um presidente, o Marco Matos, o nosso presidente, ex-presidente, um profissional, um advogado renomado, que foi nosso presidente até há poucos anos atrás. Com certeza. Tu tem algum número de quantos associados a ACISA possui hoje? É mais ou menos aproximado? Um pouco mais de 200 sócios hoje. Mais de 200 sócios, um número bem grande. Bom. Bom, Evandro, a gente falar de desenvolvimento, de Passo Fundo, a gente lembra da ACISA e alguns tópicos bem importantes que vocês estão presentes, como a questão do nosso aeroporto, bem pontual para o desenvolvimento também das empresas, dos empresários. É essencial que uma cidade como Passo Fundo tenha um aeroporto à altura. O
Quando tu falas em desenvolvimento, nós percebemos o aeroporto, ele não é um desenvolvimento específico somente de Passo Fundo, é um desenvolvimento regional. Conversávamos ontem, casualmente ontem, com a Embrapa. A Embrapa é um orgulho de Passo Fundo, da região, e essencial o aeroporto para a Embrapa. A Universidade de Passo Fundo utiliza o aeroporto. Vamos um pouco mais longe, a nossa região, quantas empresas que dependem do aeroporto. Então, um município como Passo Fundo, ele tem a necessidade do aeroporto para desenvolver toda a região. Alguns anos atrás, quando se identificou a necessidade desse crescimento, qual foi o papel fundamental da ACISA junto com os agentes públicos e com as instituições que defendem o aeroporto até hoje? De que os municípios da região entendessem que isso era uma luta conjunta, que nós precisávamos que Carazinho, Sarandi, Marau, Erechim, que essas cidades da região vissem que essa questão do aeroporto era importante que a luta fosse de todos e não apenas de Passo Fundo. Marau hoje é junto de Passo Fundo, é muito próximo. Então a CISA, como uma associação que trabalha em conjunto, inclusive pela Federação, fez esse trabalho, unindo as outras associações, e eles passaram a também entender isso e defender a causa do aeroporto de Passo Fundo. Esse foi o nosso papel. Então passamos a integrar a essa comissão, desenvolvendo essa luta do aeroporto e integrando, buscando o apoio dessas outras entidades. E eles fizeram isso. Com isso ganha-se mais força. Deixou de ser uma luta apenas do município de Passo Fundo e uma luta regional. Outra questão bem importante na segurança, Evandro, a CISA foi essencial na participação do vídeo monitoramento aqui na cidade. Verdade. Conta para nós como é que foi esse trabalho, hoje qual é a participação que vocês têm nessa questão? Nós tivemos a felicidade e é com orgulho que nós buscamos o projeto Guardião. Foi, e não é segredo, a gente brinca muito, ele começou com uma brincadeira que a gente via Marau desenvolver esse projeto. E a gente dizia, olha, a gente tem um pouco de uma inveja branca de vocês, né? Que vocês têm, a gente não tem. E também pela parceria com as entidades. Na época era o presidente Oneda, em Marau, que tinha. Ele falou, olha, eu vou a Passo Fundo em uma reunião de vocês e explico como que isso funciona. E nós o convidamos e ele veio, a diretoria de Marau veio, e fez uma exposição de como que eles estavam trabalhando em conjunto com o poder público, porque a associação sozinha não consegue desenvolver, e eles em Marau faziam a associação comercial, o poder público, a prefeitura de Marau, com mais algumas entidades que estavam desenvolvendo esse projeto. Quando nós percebemos a maneira com que eles trabalhavam e que isso era possível fazer em Passo Fundo, junto com a Câmara de Vereadores também, legislativo e executivo, Brigada Militar, tudo aquele conjunto, a união dos esforços, rede, né? Toda uma rede. Sozinho é impossível de fazer. Nós entendemos o projeto, Tainara, e convidamos, Tainara, os mesmos agentes aqui de Passo Fundo. Convidamos o executivo, o legislativo, a Brigada Militar, que com o máximo interesse tem até hoje, para ouvi-los. E começamos o embrião desse projeto, que era a sala de vídeo monitoramento na Brigada Militar. A primeira fase. O nosso diretor na época, que se interessou e comprou o projeto, disse, olha, eu faço questão de me envolver com isso, foi o Kiko, o Turmina, né? Que é quem está à frente do projeto até hoje. E ali nasceu. A Câmara de Vereadores em seguida abraçou o projeto, o executivo, e começamos, e ele vem se desenvolvendo. E o legal da gente falar é que ganha a comunidade com segurança, ganham os órgãos públicos, mas os empresários também, porque é a garantia de segurança na frente do seu estabelecimento, ou que se acontecer algum crime ali, ele vai ser solucionado, né, Evandro? Nós passamos a adquirir uma consciência, eu realmente acredito nisso que eu falo. Por muitos anos, nós buscamos que o governo nos dê toda a solução. E isso não vai acontecer. Nós vivemos num país que, se nós dependermos que o governo nos dê, talvez fosse o ideal, mas nós não vamos esperar que o governo nos provenha todas as nossas necessidades. Bem, se nós não vamos conseguir ter tudo aquilo que nós precisamos,
E nós temos uma deficiência, e a segurança é uma deficiência. Nós não temos hoje uma segurança ideal, por mais que Passo Fundo está acima da média, e os índices mostram isso, mas nós não temos ainda, e não tínhamos alguns anos atrás, eram menos ainda. Como é que a gente faz? O que nós podemos fazer? Temos que buscar alternativas. O Projeto Guardião é uma alternativa. No momento que você não tem homens suficientes para a Brigada Militar colocar nas ruas, porque isso inibe. Se você sai com o teu carro aqui hoje à noite, você vai estacionar em um lugar na rua, e ali, se tivesse a presença física de uma pessoa, de um efetivo, diminui o risco de você ter um roubo ou um assalto. Bom, isso não é possível pelos problemas que a gente sabe que o Estado está passando. Se isso não é possível e tiver uma câmera de vídeo monitoramento, aonde você for passar e deixar teu carro, a pessoa que iria cometer um delito, ela vai optar entre um local que tenha uma câmera e um local que não tenha uma câmera. Isso é possível fazer. Como que nós, como entidade, podemos realizar isso? A entidade, por si só, no caso a CISA, ela não dispõe do recurso para aportar e disponibilizar isso para o governo, para a Brigada Militar. Mas ela é uma articuladora. Esse é o papel de uma entidade. Voltando à tua pergunta inicial. E muitas vezes, por isso que é muito bom nós termos esses espaços para conversar com a imprensa. Qual é o papel da CISA? É um papel de articulação entre o empresário ou a população e o governo. Fundamental. O que nós podemos fazer? Vamos articular. De que forma? Através de um projeto Guardião, com o apoio dos agentes públicos, com o apoio do empresário. Então, foi criado o projeto buscando verbas, da maneira que essas verbas pudessem chegar até o projeto e desenvolver que de forma efetiva trouxesse mais segurança a nós todos. Com certeza. Que legal. Outra coisa acontece também, é o mesmo processo com a duplicação das rodovias. É assim como o aeroporto, como o vídeo monitoramento, Evandro. A mesma coisa. O empresário busca, né? A CISA faz essa pressão política, essa pressão também de que o empresário quer melhorias, mas ele também corre atrás. A mesma coisa. Um exemplo claro, a RS 324. O ideal seria a duplicação. Anos buscamos a duplicação. Mas lembra que e não conseguimos a duplicação, mas era intransitável praticamente pela questão dos buracos que se tinha. Hoje, você consegue andar, ela ainda é uma estrada perigosa, sinuosa, com as curvas que se tem, pelo traçado que ela tem, mas conseguiu, pelo esforço de todos, ela foi recuperada. Foi recuperada ainda no governo anterior. E isso à custa de muitas reuniões, pelas mãos de muitas pessoas, Poder Público, Marau, Passo Fundo, Vila Maria, várias cidades que se envolveram, as associações, muitas associações, várias reuniões. Mas, de novo, o conjunto. Quando você chega em Porto Alegre com uma representatividade de várias pessoas, você tem um impacto maior. E o melhor é que a entidade, desculpa te interromper, Evandro, não representa partido político nenhum. É importante a gente frisar isso. Não. Seja o governo que for, o vereador que for, a entidade faz parte. A gente faz muita questão de deixar isso muito claro. Nós passamos a assumir um papel de uma entidade política apartidária. Nós fazemos questão de dialogar com todos os partidos, com todos os agentes públicos, de todas as esferas. Desenvolvemos reuniões, almoços, conversas, reuniões com todas as pessoas e agentes políticos que nos procuram. E nós também os procuramos. E o que nos deixa muito satisfeitos e pensamos que estamos no caminho correto é que estamos tendo uma boa receptividade e bons resultados. E os nossos sócios e não sócios estão entendendo e aceitando isso com bons olhos. E como é que eu chego a essa conclusão? Pelos resultados das nossas reuniões, uma participação efetiva, muitas vezes até as pessoas ficam para fora, não conseguem acomodação. As nossas pessoas têm o hábito de não confirmarem, às vezes chegam de última hora, a gente fica até assim naquela correria de tentar acomodar todo mundo, mas acho que isso é um problema bom, né? É um problema do brasileiro, né? A gente tenta, confirma, enfim. Agora mesmo tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento e Turismo e foi assim
bem concorrida. Mas isso é bom, é sinal que as pessoas estão envolvendo-se mais. Você precisa, como cidadão, todo mundo, entender que não é votando uma procuração em branco e que por si só isso vai se resolver. Você precisa continuar cobrando, entendendo o que eles estão fazendo e dizendo, olha, isso não é bom, eu preciso mais, eu preciso menos, ok, essa ação foi legal. Muitas vezes o cidadão ou a empresa não tem acesso direto a esse agente político, público. E através de uma entidade ele consegue. Então ele nos cobra, nós temos a obrigação de receber não somente o nosso sócio, mas todas as pessoas que têm acesso conosco, isso é muito fácil. E nós fazemos esse diálogo direto com esses políticos, com essas pessoas, e damos esse momento através dessas reuniões e reuniões de almoço dentro da CISA. Evandro, eu vou encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Nós falamos um pouquinho de alguns dos serviços da CISA, como esse diálogo entre empresário e poder público. No segundo bloco nós vamos falar sobre feiras, inclusive a Expo CISA, que é o carro-chefe aí da CISA, né, um dos principais eventos. Já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Você que está acompanhando a TV Câmara, estamos de volta com o programa Política em Ação, hoje que fala sobre a CISA. Por isso, meu convidado é o presidente da entidade, o Evandro Silva. Evandro, a gente falava um pouquinho nesse primeiro bloco de algumas ações da CISA. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Expo CISA. Esse ano, infelizmente, tivemos uma notícia triste de que ela não vai acontecer, mas o trabalho não para. Verdade, fomos surpreendidos também, infelizmente não vamos poder realizar a 15ª edição em 2019. O que acontece? Tradicionalmente a Expo CISA é realizada no Bourbon. É uma locação que nós fazemos ela há muitos anos e fomos surpreendidos pelo proprietário, enfim, por eles, que esse ano eles não poderiam cumprir como não estariam disponibilizando o local. Cabe a nós aceitarmos, enfim, é uma decisão deles, é uma decisão unilateral. Entendemos que é um espaço muito curto para esse aviso, que poderia ter sido avisado com mais tempo, uma vez que estava tudo programado, tudo organizado, tudo contratado, os espaços com os nossos expositores, com os patrocinadores, a feira foi lançada, seria realizada agora de 26 a 29 de setembro. Veja que nós estamos em agosto. O anúncio foi feito o quê? 2 meses antes? 2 meses antes. Então, isso nos causa um transtorno muito grande. Mas, enfim, o problema foi exposto, eles têm os motivos deles, uma programação interna que não nos cabe julgar e sim procurar uma solução. Diante do problema, o que fazer? Nós não temos como pegar uma feira que foi programada em um determinado local e simplesmente tirarmos daquele local e levarmos para o outro. Eu nem considero se existe hoje um local pronto ou próprio para realizar a feira ou não. Não é essa a principal questão no momento, mas sim que nós temos contratos com empresas, com terceiros que firmaram conosco para aquele determinado local para ser realizado em 60 dias. Então o que nós optamos no momento? Paramos, cancelamos e vamos rever aonde fazer com mais tempo, porque é um novo projeto. Claro. Nós temos aqui uma sala que está disposta aqui. No momento que nós não pudermos ter este programa sendo realizado nesta sala, essa mesa vai precisar ser realocada em um outro local. Quer dizer, precisa todo um projeto para fazer isso. Imagina com 90 estandes. E não só uma questão com as empresas que fariam o serviço para vocês, mas uma questão de respeito aos expositores que tinham escolhido aquele local, Evandro. Com certeza. Imagina eu chegar para uma empresa que comprou um projeto para o Bourbon e dizer, olha, agora você não vai fazer a tua exposição no Bourbon e sim nesse local que nós escolhemos.
É um projeto arbitrário, eu não posso fazer isso. Então eu tenho que, nós como a CISA, encerrarmos essa negociação e iniciarmos uma nova negociação, dando a opção para ele se ele vai querer ir ou não. São várias negociações, nós não conseguimos fazer isso num espaço curto. O que nós temos dito? A Expo CISA vai continuar. De certa forma não foi um cancelamento, foi um adiamento? Foi um adiamento. Talvez o que tenha acontecido seja a palavra ter sido mal colocada, um cancelamento. Foi um adiamento da edição de 2019 para uma nova data que a gente vai acabar fazendo ela em 2020. O que não se tem ainda definido é o local. É o local, porque precisa ser revisto o local que consiga atender todas as necessidades da Expo CISA. Com certeza. O que nos deixa assim tristes é que a Expo CISA de 2019, ela vinha com várias novidades. Como nós já tínhamos conversado e anunciado e divulgado, a Expo CISA seria chamada Expo CISA 4.0. Então ela vinha com um viés toda de informação. Várias empresas estavam juntas nesse processo, nós tínhamos feito todo um cuidado para trazer o agronegócio pela primeira vez para dentro da Expo CISA, Cotrijal, Italac, estavam muito enganjadas nisso. Mas enfim, aconteceu, temos que absorver e pensar num novo projeto. Com certeza. Ficamos ansiosos agora para a próxima edição, no próximo ano. Nós estamos já trabalhando. Hoje, se tu me perguntares assim, em que estágio nós estamos atualmente, nesta semana? Nós estamos fazendo todos os distratos. Primeira preocupação é deixar tudo muito claro com as nossas empresas parceiras. Algumas empresas já tinham, inclusive, pagamentos realizados. Isso já está sendo tudo feito, a devolução financeira, deixado tudo muito claro, muito certo e transparente com todos. Claro. É a primeira situação. Pretendemos fazer o anúncio ainda neste ano. Não vamos deixar entrar 2020. Esse projeto já continua sob a coordenação da Fabiana Venzon, que é a nossa coordenadora desse ano. A Fabiana agora, ela está fazendo uma viagem, ela está nesse momento, inclusive, ela está fora do país. Ela aproveitou e tinha que fazer uma viagem, já que aconteceu, então ela fez o deslocamento dela. Assim que ela voltar, a gente retoma para fazer um novo anúncio. Que bom. Bom, Evandro, mas não é só de Expo CISA que a CISA vive, verdade, né? Verdade. São inúmeras outras feiras. Vocês também participam da Feira do Imóvel de Passo Fundo, Feirão da Caixa, da Casa Própria, tudo pensando aqui na comunidade. Eu estive conversando também com o Lúcio, que é o gestor da Caixa, para a questão da Feira do Imóvel. Também precisamos definir, porque acontecia também no mesmo espaço. É o mesmo problema. Isso é uma situação que Passo Fundo vai rever a partir de 2020, não somente a CISA. Vários eventos, como esse, o Feirão do Imóvel, o Feirão da Caixa, a Feira do Livro, a própria Construmóveis, o Automóvel Show, são vários, a Mostra Casa, são vários eventos que aconteciam ali. Nós pensamos que o ideal seria agora, para esse novo local, que todos em conjunto, talvez, pensassem em um novo local. Aqueles que a CISA desenvolve, a gente vai tratar de uma forma integrada. Mas vamos convidar os outros promotores de eventos a pensarem conosco em conjunto. A Caixa, em específico essa questão com o Lúcio da Caixa, nós já conversamos e pretendemos fazer uma ação em conjunto. Paralelo a isso, as coisas não podem parar. Nós já temos algumas ações que já estavam previstas. Nós vamos iniciar um curso, o MSR, em conjunto com o Vinícius Bramer. É um curso de alta performance para empresas, onde tratamos de finanças, gestão, marketing, comportamento, focado a empresas e empresários. A gente pretende, já estava no nosso calendário agora para setembro, ele continua. Temos também um projeto, a ideia dele é para iniciar em outubro. Nós fizemos uma visita em abril deste ano a Maringá. A Associação Comercial de Maringá é um projeto muito interessante de acompanhamento a micros e pequenas empresas, onde eles dão um suporte a essas empresas sem custo. O custo é absorvido
não vou te dizer que seja 100%, mas em torno de 80% é absorvido pela associação comercial. Eles fazem um acompanhamento a essas empresas micro e pequenas. Bem interessante. Pela associação comercial. Nós estamos analisando esse projeto. Quem está à frente dele é o nosso vice-administrativo e o financeiro, que é o Cássio e o Gustavo. Gustavo Ferres e o Cássio Roberto, para nós implementarmos na Acisa. Porque a empresa maior, a empresa média e a empresa grande, ela já tem um suporte interno, tanto de informação quanto de acompanhamento, seja em finanças, seja em marketing, seja em recursos humanos, ela já tem isso. A empresa menor, ela tem um pouco mais de dificuldade. Aí entra uma associação comercial. Em visita à Associação Comercial de Maringá, quando eu estive lá os visitando, me chamou muito a atenção, porque é praticamente sem custo, subsidiado pela associação, eles pagam a mensalidade, os mesmos valores que nós pagamos aqui, e eles encontram esse apoio, esse suporte dentro da associação, com profissionais pagos pela associação. Então o empresário ele se sente abraçado e acompanhado no dia a dia da sua empresa pela associação comercial. Esse é um projeto que a Acisa inicia, eu afirmo, ouso afirmar para ti que nós vamos iniciar ainda este ano. Olha só, desejamos sucesso, né? Evandro, também queria falar de alguns outros programas da Acisa, por exemplo, a Acisa Qualifica, a Acisa Talentos, são focados no mercado de trabalho. Mesmo objetivo. Qual é a intenção do Acisa Talentos? Nós identificamos também com foco no pequeno e no grande. Uma empresa grande ela tem um RH próprio. Ele é estruturado, preparado para resolver os seus problemas de RH, recebendo as suas pessoas, faz normalmente um treinamento, filtra e absorve. A empresa média, a empresa pequena tem um pouco mais de dificuldade. Pode buscar no mercado, tem empresas em Passo Fundo com muita qualidade, mas existe um custo. Aonde que entra o Acisa Talento, o Acisa Qualifica? Resolver essa necessidade sem o custo para a empresa. Então, através de convênios com as instituições de ensino, nós procuramos ser um filtro para essa necessidade, para essas empresas, para os nossos sócios. Vem funcionando bem, temos a consciência que precisamos ampliar, implementar cada vez melhor, mas também o foco é o médio e o pequeno. Antes da gente encerrar, Evandro, para os nossos telespectadores que ainda querem conhecer um pouco mais o trabalho da Acisa, então, onde fica localizada a sede? Você quer deixar algum telefone de contato também para alguém que quer conhecer um pouco mais esses programas da Acisa? Hoje nós estamos em frente ao Fórum, na General Neto, no 5º andar, dos Palácios do Comércio, pelo fone 3311-1300, horário comercial, sempre à disposição. É um prazer receber os sócios e os não sócios para virem nos visitar. E se tornarem associados, principalmente, né? Fica o convite. Evandro, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que trouxe para nós também. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.